Descobriram uma antiga cidade inteira sob o deserto, junto com duas esfinges de mármore sem cabeça e o túmulo do gigante Gilgamesh, chocando a todos. Túmulos e tumbas são remanescentes inspiradores de civilizações antigas que sempre nos deixam curiosos sobre nossos antepassados. De majestosas pirâmides no Egito aos guerreiros de terracota na China, essas câmaras guardam os segredos de civilizações perdidas no tempo. Número 1. O gigante rei Deus Gilgamesh. A história mais antiga registrada na história humana foi encontrada escrita em tabuletas de argila sumérias no terceiro milênio a.C. Em 1849, um historiador e arqueólogo inglês chamado Austin Henry Layard descobriu essas tabuletas nas ruínas da biblioteca mais antiga conhecida, que pertencia ao rei assírio Assurbanipal, do século 7 a.C., no norte do Iraque. Foi a joia na coroa de todas as descobertas. Tabuletas de argila com inscrições detalhadas em uma língua há muito perdida para a humanidade. Um total de 150 mil fragmentos de tabuletas foram descobertos e transportados para o Museu Britânico, onde foram decifrados por George Smith. O que Smith revelou foi uma história épica de Gilgamesh, um homem e metade Deus, que era o rei da antiga cidade suméria de Uruk, uma das mais poderosas e duradouras bastiões da civilização antiga, perdida nos anais do tempo. As histórias de Gilgamesh intrigaram arqueólogos por décadas, sem nenhum traço da famosa cidade, até 2003, quando uma expedição liderada pelo arqueólogo alemão Jörg Fassbinder, do Departamento Bávaro de História em Munique, fez uma descoberta fantástica que enviou ondas de choque pela comunidade arqueológica e pelo mundo. Usando tecnologia de ressonância magnética, Fassbinder criou um esboço de uma cidade inteira enterrada sob toneladas de areia, cercada por um sofisticado sistema de canais, sendo intitulada a Veneza do Deserto. Mas o que deixou os descobridores perplexos foram as extensas estruturas de jardins, campos e casas babilônicas. No entanto, a descoberta não terminou com a revelação de seus segredos. O que assombrou o mundo foram os claros vestígios de um túmulo localizado bem debaixo do rio Eufrates seco, exatamente como descrito nas tabuletas. Foi a descoberta arqueológica mais histórica, e a primeira de muitas. Número 2. O primeiro imperador da China. Gilgamesh foi impressionante, mas o primeiro imperador da China tem um lugar especial. O túmulo do primeiro imperador da China, Yingzheng, que governou toda a China atual como o primeiro rei do estado de Qin, foi uma visão impressionante. Mas, em 1974, foi revelado que seu maior tesouro estava escondido sob ele, em uma série de poços e túmulos. Um grupo de agricultores cavando um poço acidentalmente encontrou figuras de cerâmica e relatou às autoridades. Mais de 30 anos de trabalho de escavação cuidadosa revelaram 3 poços principais, completos com figuras de cerâmica de oficiais de Estado, trabalhadores e servos. 2 estátuas de bronze de cavalos e seus cavaleiros eram obras de arte intrincadas. Embora o mausoléu seja grandioso, ele empalidece em comparação com a rede de poços que se estendem abaixo dele. Existem 3 poços vastos dedicados ao armazenamento das esculturas completas de um exército de guerreiros prontos para a batalha, vestidos da cabeça aos pés com armaduras, acompanhados por cavalos e carruagens. Número 3. 600 túmulos chineses descobertos. Esta história pode não ser tão grandiosa quanto a anterior, mas certamente é emocionante. Em outubro de 2017, arqueólogos chineses estavam examinando uma cidade de favelas local para renovação em uma vila na cidade de Sanmenxia, na província de Henan, no centro da China, quando descobriram um aglomerado de túmulos escondidos sob a terra. Eles foram em frente e escavaram 37.600 metros quadrados de câmaras funerárias, totalizando 600 túmulos localizados na margem do Rio Amarelo. Situada entre Xi'an e Luoyang, 2 antigas capitais da China, Sanmenxia servia como passagem militar e de tráfego, o que explica as riquezas encontradas dentro e o grande número de túmulos descobertos. Foram encontrados mais de 2.000 itens funerários, como cerâmicas, bronzes, ornamentos de ouro e prata, artefatos de jade, além de um lote de raras relíquias culturais,
incluindo um pote de bronze com 20 mil anos com pescoço curvo em forma de cisne. Os túmulos eram uma mistura de eras de sepultamento, quase metade datada do período dos estados combatentes, alguns da dinastia Han, e os restantes de várias dinastias, incluindo Tang, Song, Ming e Qing. Número 4. Túmulos de Kharkov. Esta próxima descoberta prova que, às vezes, o bem vem do mal. Relatórios começaram a surgir em 2015 sobre um grupo de ladrões que estavam mirando vários locais de sepultamento e tentando roubá-los com escavações ilegais. O governo solicitou uma equipe arqueológica para inspecionar a área, o que levou à descoberta de vários túmulos que datam do final dos períodos grego e romano, aproximadamente 332 antes de Cristo até 395 depois de Cristo. A pedido do ex-ministro das Antiguidades do Egito, Khaled El-Enani, Patrícia Piacentini, uma egiptóloga e arqueóloga da Universidade de Milão, liderou uma missão conjunta egípcio-italiana para investigar o local. Eles encontraram a maior descoberta de todas, mais de 30 túmulos egípcios antigos que cobriam toda uma colina em Assuã, uma antiga cidade no Nilo. Eles originaram-se do período greco-romano e forneceram detalhes fascinantes sobre a vida neste vibrante porto comercial. Foram encontradas as múmias de famílias enterradas juntas, incluindo caixões decorados, cartona, um material de papel machê criado a partir de papiro ou tecido reciclado, vasos de argila decorados com desenhos de folhas de videira e artefatos como mesas de oferendas. Estes eram sinais de luxo, provando que os sepultados eram abastados e que ninguém leva seus pertences para a próxima vida. Número 5. O túmulo de Wat. Este túmulo tem uma história rica e traiçoeira por trás dele, e prova que um homem santo nem sempre é puro. Em novembro de 2018, uma equipe arqueológica descobriu um túmulo na necrópole de Saqqara. Julgando pelos sarcófagos e artefatos encontrados dentro, era o local de sepultamento de um oficial de alto escalão. O túmulo tem 10 metros de comprimento de norte a sul e 3 metros de largura de leste a oeste, e foi construído por volta de 2415 a 2405 antes de Cristo, conforme revelaram invenções posteriores. Ele foi decorado com relevos de Wat, o sumo sacerdote, sua esposa Weret Ptah, seus 4 filhos e sua mãe Merit Min. Wat era um sacerdote e oficial de alto escalão que serviu sob o rei Neferir-Kare durante a 5ª dinastia do Egito. Embora altos elogios estivessem inscritos em seu sarcófago, como Wat, sacerdote purificado do rei, supervisor do domínio divino, supervisor do barco sagrado, reverenciado com o grande Deus, sua história esboçou um conto sombrio de engano e roubo. O puro sacerdote havia servido seu próprio irmão, o rei, e roubado o túmulo de Neferir-Kare. Infelizmente, ele não pôde desfrutar desse conhecimento por muito tempo, pois um exame minucioso de seu crânio revelou que ele faleceu aos 35 anos devido a uma doença, provavelmente pneumonia. Número 6. O túmulo do faraó Tutankhamon. Mas Wat não era páreo para o rei Tutankhamon em termos de juventude, pois os 35 anos de Wat foram superados pelos 19 anos de Tutankhamon. Embora Tutankhamon tenha sido o 13º faraó da 18ª dinastia do Novo Reino, por volta de 1355 a 1346. Antes de Cristo, ele foi apelidado de Rei Menino por sua juventude. Apesar de jovem, ele foi um rei popular, já que a maior parte de seu reinado foi dedicada a restaurar a cultura egípcia, incluindo políticas religiosas e políticas que haviam sido alteradas durante o governo de seu pai, Akhenaton. O túmulo de Tutankhamon foi descoberto em 1922 por Howard Carter e sua equipe, atraindo rapidamente a atenção mundial devido à quantidade e ao valor espetaculares dos itens com os quais ele foi enterrado. O túmulo era elaborado, consistindo de 4 câmaras, uma escadaria de entrada e um corredor. Como todos os reis, Tutankhamon foi enterrado com uma ampla variedade de objetos funerários e posses pessoais, como caixões, móveis, roupas e joias, que estavam densamente embalados. Alguns artefatos do túmulo de Tutankhamon, como sua máscara funerária dourada, são algumas das peças de arte mais memoráveis do Antigo Egito. Número 7. Vale dos Reis.
Vamos passar dos túmulos para vales inteiros cheios de túmulos, como o Vale dos Reis. O vale também é conhecido como o Vale dos Portões dos Reis. O nome fala por si só, pois se refere a um vale inteiro dedicado a esculpir túmulos para os reis e nobres do Egito por 500 anos, da 18ª dinastia até a 20ª dinastia no Novo Reino do Antigo Egito. O vale, ou Wadi, está localizado na margem oeste do Nilo, em frente a Tebas, agora chamada Luxor, no coração da necrópole tebana. Toda a área é composta por duas seções principais: o Vale Leste, onde a maioria dos túmulos reais está situada, e o Vale Oeste, reservado para os túmulos dos nobres, também chamado de Vale dos Macacos. O vale e seus arredores tornaram-se o centro das atenções no século XVIII, à medida que os locais de sepultamento eram escavados, mas ganhou um foco intenso em 1922, com a descoberta do túmulo de Tutancâmon. Foi designado um Patrimônio Mundial da Unesco em 1979, juntamente com o resto da necrópole tebana. Ainda é o centro de esforços de escavação e conservação, e novos túmulos vieram à luz até 2008. No total, representa um paraíso arqueológico, ostentando 65 túmulos e câmaras. Os túmulos reais são delícias históricas, repletas de cenas tradicionais da mitologia egípcia, e lar de algumas das obras de arte mais extravagantes daquela era. Número 8. O túmulo de Ramsés V e VI. Depois de Tutancâmon, Ramsés é outro nome muito familiar ao mundo. Ele foi o quarto faraó da 20ª dinastia do Egito e filho de Ramsés IV e Duatentopet. Este túmulo foi usado para enterrar Ramsés V e está localizado no Vale dos Reis. Ele foi sepultado aqui, mas em uma reviravolta incomum, seu tio Ramsés VI mais tarde reutilizou o túmulo para seu próprio sepultamento. O túmulo era conhecido por muitos, com os romanos chamando-o de Túmulo de Memnon. Infelizmente, os túmulos foram saqueados e despojados de suas antiguidades apenas 20 anos após o sepultamento. As múmias de ambos, Ramsés V e Ramsés VI, foram transferidas para o túmulo de Amenhotep II em algum ponto histórico, onde foram descobertas em 1898 e levadas para o Cairo. A arquitetura dos túmulos é extremamente distinta, com alguns dos corredores mais largos e os eixos mais longos, com cerca de 7 metros no total. Ele ostenta a maior variedade de decorações, tornando-o uma obra de arte inestimável. O teto e as paredes da câmara são pintados com imagens de Ramsés VI com várias divindades. O que o distingue de outros túmulos são cenas do Livro da Terra, mostrando o progresso do Deus Sol pela noite, os deuses que o ajudam e as forças das trevas que se opõem a ele. O teto da câmara funerária é um espetáculo à parte, com suas pinturas de uma figura magnífica de Nut, e cenas do Livro do Dia e Livro da Noite. Número 9. O túmulo de Nefertari. Este túmulo é a prova de que até os reis se apaixonavam, pois serve como uma ode do faraó Ramsés II para sua esposa, reverenciada e referida como Nefertari Meritmut, a grande esposa do faraó Ramsés II. O túmulo estava escondido no Vale das Rainhas, perto da antiga cidade de Tebas, até ser descoberto por Ernesto Schiaparelli, o diretor do Museu Egípcio em Turim, em 1904. Nefertari viveu por volta de 1300 a 1255 a.C. e era a esposa favorita do rei, que a chamava de aquela por quem o sol brilha em seus escritos. Para demonstrar seu amor por ela, ele mandou construir o templo de Hathor para idolatrá-la como uma deusa e comissionou os melhores artistas para encher as paredes com seus retratos. O túmulo havia sido saqueado de todos os seus valores quando foi descoberto, restando apenas 2/3 das 5.200 pinturas murais. No entanto, essas pinturas trazem Nefertari à vida, enfatizando sua beleza, especialmente o formato de seus olhos, o rubor de suas bochechas e suas sobrancelhas. Extraordinariamente, algumas pinturas tinham linhas em vermelho, azul, amarelo e verde, habilmente incorporadas para mostrar direções para navegar pela vida após a morte até o paraíso. As representações incluem divindades como Sekhmet, Ísis, Khepri, Osíris, Hathor e Horus. Número 10. Túmulos dos reis lícios.
Esses túmulos únicos são os remanescentes de uma antiga civilização chamada Civilização Lícia, que floresceu no século IV a.C. Essa civilização marítima única e orgulhosa deixou suas marcas indeléveis na pitoresca costa turquesa do sudoeste da Anatólia e nas ilhas gregas orientais. O legado impressionante da civilização, esculpido diretamente na face do penhasco, é um testemunho da excepcional habilidade artística e engenharia da sociedade lícia. Assim como sua arte, os lícios viviam na região agora conhecida como a Península de Teke, no sudoeste da Turquia. Eram um povo independente e orgulhoso, com sua própria língua e sistema de escrita, conhecido como escrita lícia. Os lícios eram conhecidos como guerreiros que resistiam ferozmente aos invasores, mas tinham um sistema democrático bem estabelecido. Essa civilização sobreviveu até 2000 a.C., até ser lentamente assimilada pelos gregos e romanos. Claramente influenciados pela arquitetura dos templos gregos antigos, os túmulos são esculpidos com características distintivas como frontões, colunas e uma estrutura semelhante a um pórtico. Suas características incluem frisos esculpidos e detalhes ornamentais como padrões geométricos, animais e cenas mitológicas. Número 11. O túmulo de Kazanlak. Este túmulo pertenceu a um importante chefe da tribo Trácia, que se estabeleceu na parte sul da Trácia, agora conhecida como Bulgária. Foi uma maravilha do século IV a.C. A câmara funerária principal tem apenas 3 metros de altura e está dividida em 3 áreas principais: uma antecâmara, uma câmara funerária principal e um corredor que conecta as duas. A joia da coroa são os murais detalhados que cobrem as paredes das 3 seções. Os temas pintados variam de padrões geométricos simples a batalhas, cavalos em movimento e um comovente banquete de despedida para um homem morto e sua esposa. Embora esteticamente agradáveis aos olhos, é a condição quase impecável dos murais que os diferencia como algumas das melhores obras de arte preservadas do mundo helenístico. Confirmando seu status especial, foi designado um Patrimônio Mundial da Unesco em 1979. Número 12. Túmulos Ming. Esses terrenos grandiosos abrigam os túmulos do terceiro imperador Ming, Zhuge, também conhecido pelo nome imperial Yongle, que tomou o poder de seu sobrinho, Jianwen, em 1402. Quando sua esposa, a imperatriz Shu, morreu em 1407, Zhuge decidiu construir um cemitério imperial. 13 dos 16 imperadores Ming foram eventualmente enterrados neste local designado, sendo o último túmulo datado de 1644. O local dos túmulos cobre 48 quilômetros quadrados, com cada túmulo correspondendo à escala e grandiosidade do imperador enterrado. Cada túmulo é cercado por um muro, com entrada permitida a poucos através do portão do favor proeminente. Os salões são feitos de madeira Nanmu, de acordo com a era Ming. Os túmulos para o imperador e a imperatriz são recintos murados, situados em frente à Torre da Alma, enquanto os oficiais encarregados das oferendas tinham seus alojamentos nos arredores. Os tijolos usados nas estruturas são únicos, cada um pesando cerca de 25 quilos e especialmente projetados com a palavra Shou, longevidade, impressa. O caminho para o túmulo é ladeado por estátuas gigantes de vários animais e oficiais. Número 13. Catacumbas de Kom el-Shokafa. Alexandria foi a capital cultural do mundo em certo momento e deu ao mundo muitas coisas, uma das quais foi a civilização greco-romana no Mediterrâneo Oriental, e é o lar de algumas das maiores maravilhas do mundo, como as catacumbas de Kom el-Shokafa. Como muitas coisas antigas, qualquer conhecimento dessas catacumbas foi perdido para a humanidade até que, um dia, em 1900, um homem cavalgando seu burro caiu em um buraco no caminho, resultando na redescoberta de um labirinto de catacumbas pertencentes a uma família privada. Uma escavação até uma profundidade de cerca de 35 metros revelou 3 níveis de salas e túneis. Os corpos eram baixados por um eixo para um corredor, rodeado por uma escadaria em espiral para os visitantes. Esse corredor levava a uma rotunda central com cúpula e a um salão de banquetes,
onde os parentes festejavam em memória dos entes queridos falecidos. A louça era quebrada no chão, já que se considerava má sorte levá-la de volta. Daí o nome catacumbas, que significa montes de cacos. Alguns corpos eram enterrados em nichos, enquanto outros eram cremados e as cinzas guardadas em urnas. A catacumba era decorada com uma mistura incomum de motivos influenciados pelo Egito Antigo e pelo mundo greco-romano, como o deus egípcio Anubis e a cabeça de serpente de Medusa entrelaçados nos murais. Número 14. Túmulos reais macedônios. À primeira vista, a vila agrícola de Vergina não tem nada de especial, mas aos pés das montanhas Vero, no norte da Grécia, uma descoberta arqueológica incrível foi feita em 1977. Vergina estava rodeada pela antiga capital real da Macedônia, Aigai, com suas origens remontando à Idade do Bronze. Era o centro da civilização e se tornou a sede dos reis macedônios. Um arqueólogo grego, Manolis Andrônicos, escavou uma série de túmulos, bem como um impressionante túmulo que poderia ser o lar do rei macedônio Filipe II, pai de Alexandre o Grande, datado de 336 a.C. O túmulo de 2 câmaras ofereceu descobertas emocionantes, como um baú de ouro com o emblema da família real Macedônia, contendo o esqueleto de um homem. Outro baú semelhante revelou os restos de uma mulher. Escavações adicionais revelaram outro túmulo e outra câmara com os restos de outro homem. Embora haja dúvidas sobre a identificação de Filipe II por Andrônicos, ainda é significativo devido aos tesouros encontrados, como numerosos artefatos e pinturas murais requintadas. À luz da importância das descobertas, os túmulos foram designados um Patrimônio Mundial da Unesco em 1996. Número 15. Túmulo de Anfípolis. O túmulo de Anfípolis, também chamado de túmulo de Casta, é considerado o maior túmulo antigo já descoberto na Grécia. Ele data do último trimestre do século IV a.C. e está localizado no Monte Casta, perto da antiga cidade de Anfípolis, na Macedônia Central, no norte da Grécia. As escavações começaram em 1964, expondo uma parede perimetral e outros artefatos antigos foram descobertos em 1970, seguidos pelos túmulos com os restos de 5 pessoas. Isso incluía uma mulher com mais de 60 anos, 2 homens entre 35 e 45 anos, um recém-nascido e fragmentos ósseos de uma 5ª pessoa. A controvérsia é que o túmulo é um monumento ao amigo mais querido de Alexandre o Grande, Hefestion, devido à presença de 3 inscrições no túmulo que o ligam a Hefestion. Número 16. Túmulo do Senhor de Sipan. Sipan é outro portal para maravilhas arqueológicas, também conhecido como Huaca Rajada. É um sítio arqueológico mochica no norte do Peru, no Vale de Lambayeque. Embora tenha sido o lar de alguns dos tesouros arqueológicos mais requintados, é mais famoso pelo túmulo do Senhor de Sipan, que foi escavado em 1987. A cidade de Sipan remonta a 577 d.C., do período mochica, e é considerada a descoberta arqueológica mais significativa dos últimos tempos. Embora os túmulos tenham sofrido saques extensivos, os artefatos restantes forneceram pistas importantes sobre os governantes e tradições mochicas. Os túmulos apresentam características distintivas de construção em adobe e uma clara forma piramidal. O mais horrível foram as representações da cerimônia de sacrifício dos governantes de Sipan em murais, cerâmicas e outros bens decorativos, indicando um passado sombrio e poderoso. Número 17. Pirâmide de Djoser. Dos Incas voltamos aos faraós egípcios, com o mais antigo sendo Djoser, o primeiro ou segundo rei da 3ª dinastia, entre 2670 a 2650 a.C. do antigo reino do Egito. Seu túmulo se destaca dos outros por ser um design inovador que domina a paisagem de Saqqara. A pirâmide escalonada de Djoser é distinta por se afastar da arquitetura de pirâmides anteriores, sendo a primeira construção em pedra de grande escala, com um padrão intrincado de degraus esculpidos em pedras naturais. A estrutura de 6 níveis e 4 lados fez história, pois foi o primeiro edifício colossal de pedra no Egito, construído no século 27 a.C.
A pirâmide é a característica central de um vasto complexo funerário adornado com estruturas cerimoniais e decorações. Número 18. O Senhor das Flautas. As maravilhas dos túmulos, tanto quanto os horrores neles contidos, nunca deixarão de surpreender o mundo. Tome este caso como exemplo. Uma escavação no Panamá desenterrou os restos mortais de um líder religioso enterrado há mais de 1.200 anos, com um tesouro de objetos de ouro. Mas foram os inúmeros restos humanos encontrados que trouxeram a desconfortável realização aos arqueólogos de que estavam presenciando o resultado de sacrifícios humanos. O local sombrio, encontrado em um antigo túmulo no Parque Arqueológico El Caño, na província de Coclé, forneceu pistas de que o sacerdote foi enterrado com vários de seus seguidores. Os arqueólogos encontraram um conjunto de flautas de osso esculpidas, provavelmente usadas em cerimônias, com os restos do sacerdote. Também incluíam peitorais de ouro, cintos e colares, além de brincos em forma de figuras humanas. Número 19. Túmulo de Calhata. Enquanto os faraós egípcios eram conhecidos, o reino de Núbia também tinha seu próprio destaque. A rainha Calhata foi a filha do rei Pie e rainha consorte de seu irmão, Shabaca. O túmulo de Calhata, em El Curru, contém hieróglifos que dizem que ela é a mãe de um rei, tornando-a uma figura central da realeza núbia. Esta família governou por volta de 2500 a.C. até ser conquistada pelo novo reino do Egito, sob o faraó Tutemés I, por volta de 1500 a.C. A partir desse ponto, a família desapareceu, e os herdeiros de Tutemés governaram grande parte da Núbia, pelos próximos 400 anos. Número 20. Túmulo do rei Tanutamon. O rei Tanutamon, ou Tanotamani, governou o reino de Cuxi, localizado no norte do Sudão, até 653 a.C., e foi o último faraó da 25ª dinastia do Egito. Ele perdeu uma longa série de batalhas contra os assírios pelo controle do Egito, tornando-se o último rei cuxita do Egito, governando apenas a Núbia, até sua morte. Seu túmulo estava localizado abaixo de uma pirâmide em El Curro e, desde então, desapareceu no subsolo. Apenas a entrada e as câmaras restantes estão decoradas com pinturas murais, belos vestígios de uma era passada. Com isso, ficamos por aqui. Deixe seu like se tiver gostado do vídeo e inscreva-se em nosso canal para acompanhar outras descobertas emocionantes. Continue por aqui e assista a um desses vídeos que estão aparecendo na tela. Um abraço, pessoal!